Então, a gente vai falar de acidente vascular cerebral. Então, o AVC é a segunda causa de morte no mundo, né? Então, a primeira causa de morte no mundo é o infarto. No mundo inteiro, 30% das mortes são causadas por doença cardiovascular. Dentre as doenças cardiovasculares, a gente tem o AVC. Se for considerar separadamente, a primeira causa de morte é o infarto, a segunda causa de morte é o AVC. Mas o AVC é a primeira causa de incapacidade. Em 2017, foram 13,7 milhões de casos de AVC no ano, no mundo inteiro. 5,5 milhões morreram. 87% dessas pessoas vivem em países mais pobres, em países em desenvolvimento, no qual o Brasil está incluído. E nós temos no mundo todo 80 milhões de sobreviventes de AVC. O Brasil está entre os 10 países com maior mortalidade por AVC, apesar disso ter melhorado nos últimos anos ainda, é uma estatística muito alta. O AVC é a segunda causa de morte no nosso país, segundo o DataSUS. São sempre mais de 100 mil mortes, isso já faz muitos anos. O AVC corresponde a 10% de todos os óbitos. E aqui, 95 mil mortes no geral por doença coronariana. O infarto tem, hoje a primeira causa. Aqui são 101 mil mortes por AVC, a doença coronariana já tem mais de 105, 110 mil mortes, ela já passou. Essa estatística era diferente porque o AVC até alguns anos atrás era a primeira causa de morte, tá? Bom, dos pacientes com AVC, 8 a 20% morrem em 30 dias, 60% morrem em 5 anos, 70% não volta ao trabalho se não recebeu atendimento adequado, 50% fica dependente de outras pessoas para as atividades diárias e 30% tem demência em um ano. Esse é o vídeo da campanha do Dia Mundial de AVC do ano passado. Um de nós poderá não chegar em casa hoje. Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Entretanto, a maioria dos AVCs podem ser facilmente prevenidos com passos simples. Quando se trata de AVC, não deixe que seja você. Então, esse número é real, uma em cada 4 pessoas ao longo da sua vida vai ter um AVC. E a gente pode fazer a diferença atuando nos nossos próprios fatores de risco. Então, essa campanha Don't Be the One, que começou o ano passado e segue ainda esse ano, é uma tentativa de alertar as pessoas que, apesar de uma em cada 4 pessoas estar em risco de ter um AVC, a gente pode fazer muita coisa para mudar. E isso consiste em atuar nos fatores de risco. Nós temos fatores de risco onde nós não podemos modificar, que são idade, né? Então, o risco de AVC dobra a cada década, mas o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Os homens têm um risco um pouquinho maior que as mulheres, os negros têm maior risco, principalmente por uma hipertensão de mais difícil controle, e a hereditariedade. Quem tem história familiar de AVC ou de infarto tem um risco maior de ter essa doença, e isso a gente não consegue mudar. Mas os 10 principais fatores de risco, então são os fatores de risco modificáveis, esse a gente pode atuar e a gente pode então reduzir 90% das causas de AVC. Quais são esses fatores de risco? Então, a hipertensão é o principal fator de risco para o AVC. Se a gente for comparar com o infarto, a dislipidemia é o principal fator de risco para o infarto, né? Então, se a gente for pensar nas causas de AVC e de infarto, os fatores de risco são os mesmos, o que muda é a ordem de importância, e aqui vocês estão vendo o estudo Interstroke, né, onde a gente tem os fatores de risco modificáveis, e aqui o risco, o odds ratio é o risco de ter AVC se o paciente tiver esse fator. Então, hipertensão tem 3 vezes mais risco de ter AVC do que quem não tem hipertensão. Exercício é um fator protetor, então está menor do que o 1, né? ApoA com ApoB, que é a dislipidemia, 1,8 vezes mais risco. Dieta saudável,
é um fator protetor. Índice cintura-quadril, 1,4 vezes mais risco. Tabagismo, 1,7. Causas cardíacas, 3,7. Álcool, 2,1 e diabetes, 0,2, tá? Então, se vocês olharem como risco de ter um evento, vocês vão olhar que as causas cardíacas, quem tem doença cardíaca, principalmente a fibrilação atrial, tem 4 vezes mais chance de ter um AVC do que quem não tem essa doença. Mas se vocês olharem o risco atribuível na população, bem à direita, que é o que na minha população explica a chance de aparecer essa doença, vocês vão ver que a hipertensão é 48%, por quê? Porque ela é muito mais prevalente do que a doença cardíaca, né? Perfeito, Vitor. Hipertensão bem controlada, Vitor, não. Então, se a gente conseguir tratar a hipertensão arterial, eu reduzo enormemente esse risco. Se vocês olharem aqui, o risco atribuível da hipertensão é 48%. Então, se eu conseguir controlar a hipertensão, eu reduzo em 50% o meu risco de ter AVC, certo? Então, essa é uma grande batalha, a gente controlar adequadamente a pressão arterial para diminuir esse risco. E o que é controlar a pressão arterial? Essa é uma grande pergunta, a gente tem ensaios clínicos em andamento, a gente sabe que acima de 140/90 é o critério clássico de hipertensão. Hoje a gente tem esses valores foram puxados para baixo, né? Acima de 130 eu já considero paciente hipertenso, mas eu sei que acima de 120 milímetros de mercúrio de sistólica eu já tenho um risco progressivamente aumentado de ter um AVC. Então, hoje, idealmente, ter a pressão normal, que é 120/80 ou menos, que é o ideal para a gente evitar o risco aumentado de AVC. Estudos no mundo inteiro têm tentado avaliar se o ideal é manter a pressão um pouquinho abaixo de 140 ou é realmente baixar essa pressão abaixo de 120, que é toda a tendência internacional tem mostrado que provavelmente é melhor a gente deixar a pressão abaixo de 120, tá? Então, a gente já falou dos fatores de risco importantes, e se a gente reduzir esses fatores de risco, a gente tratar esses fatores de risco, a gente reduz 90% das causas do AVC. O AVC é uma alteração súbita da circulação cerebral, tá? Então, repentinamente, alguma coisa acontece que modifica a circulação cerebral e causa sinais neurológicos, geralmente focais. 80% a 85% correspondem ao AVC isquêmico, então quando ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral e diminuição da circulação numa determinada área do cérebro, e 15% a 20% são os AVCs hemorrágicos, quando rompe um vaso sanguíneo e extravasa sangue para o cérebro. Isabelle está me perguntando se a diabetes controlada reduz o risco. Sim, pessoal, se a gente controlar todos esses fatores de risco, nós reduzimos muito o risco de AVC. Então, diabetes é um fator de risco muito importante para o sistema circulatório, porque ela aumenta o risco da aterosclerose, né? Então, ela aumenta a chance de formação de placas na carótida, intracranianas, no coração. Mas se a diabetes está bem controlada, tanto com dieta, quanto com exercício, com redução de peso e com medicação, a gente tem uma redução do risco de AVC, e hoje em dia existem medicamentos específicos que têm redução também da mortalidade cardiovascular se a diabetes está bem controlada, certo? Bom, então, a gente está falando sobre classificação do AVC. 80% a 85% é isquêmico, 15% a 20% é hemorrágico. Como é que eu diferencio o AVC isquêmico do AVC hemorrágico? Para fazer a diferenciação, eu tenho que ter um exame de imagem, certo? Mas tem sinais que me sugerem mais o AVC hemorrágico. Por exemplo, cefaleia é muito mais comum no AVC hemorrágico. Náuseas e vômitos é muito mais comum no AVC hemorrágico. Perda de consciência ou diminuição do nível de consciência é muito mais comum no AVC hemorrágico, e severa hipertensão pode acontecer tanto no isquêmico quanto hemorrágico, mas é muito mais comum no hemorrágico. Então, aquele paciente que chegou no hospital para mim com muita cefaleia, vomitando, torporoso e com 240 por 140, é muito mais provável que seja um AVC hemorrágico do que isquêmico, mas eu não tenho como ter certeza. Então, eu sempre vou precisar de um exame de imagem para me dizer com certeza, e a partir do exame de imagem eu definir qual é a rota, qual é a conduta para o tratamento desse paciente, certo?
E quais são esses sinais de início súbito? Perda de força ou dormência, que geralmente num lado do corpo, podendo cometer face, braço e perna. Dificuldade súbita de falar ou compreender a fala. Dificuldade de enxergar num olho, nos dois olhos ou numa metade do campo de visão. Tontura, que se manifesta como vertigem, então a sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita, insuportável, sem causa aparente, que o paciente descreve como a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais de início súbito, até prova o contrário, é um AVC, e o paciente tem que rapidamente ser atendido, de preferência num centro de AVC, para poder tomar a conduta mais adequada. Peço para uma pessoa dar um sorriso e observo se ele fica com a boca meio torta. Mando ele levantar os braços e vejo se ele está fraco. Digo-lhe para ele falar qualquer coisa, cantar uma música, uma frase, um caos. Se sair embaralhado e der outro sinal, ligo correndo para o SAMU 192, sem perda de tempo. É isso aí, gurizada. Vira o sinal? Sorriso, o abraço, a música, deu tudo errado, SAMU nele. Então, esse vídeo é um dos vídeos que a gente utiliza para alertar a população sobre os sinais de alerta do AVC, né? Então, a gente utiliza nas campanhas do Dia Mundial de AVC esse folderzinho, a gente tem cartazes lá no Hospital de Clínicas, se vocês forem olhar, a gente tem esses cartazes, o Radit é um personagem muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas essa campanha a gente usa para o país inteiro, e a orientação é sempre, se sinais de alerta, não espere, ligue SAMU 192, o SAMU está capacitado para o resgate e direcionamento do paciente com AVC, para os hospitais de referência. E todo paciente com AVC deve ser atendido num hospital, mesmo os acidentes isquêmicos transitórios. O que é o acidente isquêmico transitório, pessoal? É o paciente que tem qualquer um desses sinais e recupera. E muitas vezes o acidente isquêmico transitório, em 15 minutos, desapareceu o sinal. E aí o que acontece? A pessoa não vai para o hospital. Só que esse paciente que tem um acidente isquêmico transitório tem um risco de 12% de ter um AVC em 30 dias, e esse risco é maior se ele nos primeiros 3 dias. Então, se esse paciente vai imediatamente para o hospital, a gente faz uma tomografia, vê que não foi hemorragia, investiga a causa do AVC, a gente já vai ver quais são as causas etiológicas mais comuns, e começa o tratamento desse paciente no mesmo dia. Eu tenho 80% de redução do risco deste AIT se transformar num AVC. Isso é muito poderoso, porque 80% é um número muito alto. Na França e na Inglaterra, eles fazem o atendimento desse paciente na atenção primária, mas o paciente com sinais de AVC faz a tomo imediatamente. Na atenção primária, eles medicam o paciente, então eles dão antiagregante plaquetário, estatina para o hipertenso, eles dão antihipertensivo para o diabético, eles tratam o diabetes, e eles mandam fazer a investigação etiológica, e esse paciente volta em 1 semana para o especialista para definir se é esse o tratamento que ele fica ou se modificam. O estudo que provou isso é chamado estudo Express, foi feito em Oxford, e mostrou 80% de redução do risco de AVC quando o acidente isquêmico transitório é atendido imediatamente, mesmo pela atenção primária, certo? Então, isso é muito poderoso, mostrando que é fundamental o paciente ser rapidamente atendido. A outra coisa que é importante, que o paciente tem que ser atendido, porque tema é cérebro, e cada minuto que passa é fundamental para salvar os neurônios. A cada minuto são 2 milhões de neurônios que morrem se o AVC não é tratado, certo? A gente utiliza algumas escalas para tentar quantificar o grau de déficit neurológico. Essa é a escala do NIH, ela é diferente do exame neurológico que vocês aprenderam, né, lá na semiologia. Então, ela utiliza aquele exame neurológico, mas para quantificar o déficit, dividindo esse exame neurológico em 11 itens. Essa escala vai de 0, quando o paciente está normal, e 42, quando ele tem o maior déficit neurológico. A gente utiliza para se comunicar, para pontuar o grau de déficit neurológico como um todo, para poder avaliar a evolução desse paciente e comparar com diferentes tipos de tratamentos, tá?
E depois, no final, para a gente ver como é que esse paciente ficou, uma das escalas que a gente usa, que é a mais usada no mundo inteiro, é a escala de Rankin. Avalia a função desse paciente depois de ter um AVC. Ela avalia o estado prévio ao AVC e ela é medida geralmente. Então, eu quero saber como é que ele era antes de ter o AVC, como é que ele ficou na alta hospitalar e como é que ele ficou em 3 meses, e claro, tem vezes que se verifica em 1 ano, em 5 anos, mas principalmente em 3 meses, onde eu consigo ter uma ideia melhor de como é que esse paciente vai ficar, tá? Essa escala de ranking, ela vai de 0 a 6. 0 é o paciente sem sintomas, 1 é o paciente que não tem incapacidade significativa, ele tem um sintoma, mas ele é muito pequeno, ele consegue fazer todas as atividades ou deveres habituais, então ele volta a fazer tudo que ele fazia antes, mas, por exemplo, ele ficou com um mínimo desviozinho da boca, não atrapalha em nada, mas ele tem uma sequelinha, então ele é ranking 1, não é ranking 0. O 2 é quando ele tem um déficit, ele ficou com alguma sequela, mas ele faz tudo sozinho. Então, essa sequela atrapalha o dia a dia dele, ele não consegue fazer tudo o que ele fazia antes, mas ele não precisa de outra pessoa. Então, por exemplo, ele ficou com a perna direita um pouco mais fraca, atrapalha um pouco ele para puxar essa perna, é mais difícil de subir a escada, ele não consegue correr, mas ele vai no banco, faz as compras, paga as suas compras, arruma a casa, vive sozinho, faz a sua comida. Então, ele é o ranking 2, é o paciente independente para as atividades diárias, apesar de ter ficado com alguma sequela neurológica. O 3, ele tem uma incapacidade moderada, ele precisa de ajuda para fazer algumas coisas no dia a dia, ele pode precisar de uma bengala ou do andador, mas ele consegue caminhar sozinho. Então, às vezes, ele está um pouquinho demenciado, ele não consegue mais pagar suas contas, por exemplo, mas ele caminha sozinho. Pode ser com a sua bengalinha ou pode ser sem nenhum aparato, mas ele caminha sozinho. Se ele precisar de uma pessoa apoiando para caminhar, ele não é ranking 3, ele é ranking 4, certo? Outra coisa, precisar de bengala ou andador não quer dizer que ele seja ranking 3. O ranking 2, para viver sozinho e fazer tudo sozinho, às vezes ele precisa de uma bengala para se apoiar, certo? Mas o que faz a diferença é que ele consegue fazer tudo sozinho. O 3, ele precisa de ajuda para várias coisas, para tomar banho, para fazer a sua alimentação, mas ele anda sozinho, mesmo se precisar de um apoio, de bengala ou andador, ele não precisa de outra pessoa. O 4 não anda sozinho, então ele precisa de alguém para poder caminhar, ou ele não caminha de jeito nenhum, ele é um paciente que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, mas ele é capaz de fazer algumas coisas, então ele é capaz de interagir, de comer, por exemplo, sozinho, e ele consegue, pelo menos, se ajudar a passar, por exemplo, da cadeira de rodas para a cama, apesar de ser dependente para muitas coisas. E o 5, ele não consegue fazer nada por conta dele. Então, mesmo que aqui ele está dizendo confinado à cama, incontinente, requer cuidados constantes de enfermagem, ele não pode ficar sozinho nunca. Às vezes ele pode estar sentado numa cadeira de rodas e ser levado de um lado para o outro, mas ele não é capaz de fazer nada por ele mesmo. E o 6 é óbito. Essa escala é a que a gente mais usa, e vocês vão ver em todos os estudos de AVC, é a escala de Rankin utilizada para medir como é que ficou um paciente pós qualquer tipo de AVC, certo? Bom, e aí a gente separando AVC isquêmico e AVC hemorrágico, a gente vai falar um pouquinho do AVC isquêmico. E o que é o AVC isquêmico? Vocês vão ver aqui nesse vídeo. Isso é a patofisiologia do AVC isquêmico, né? Então, ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral, e essa oclusão pode acontecer por lesão direto lá dentro, aterosclerose, por exemplo, dentro do sistema nervoso, dos vasos sanguíneos do sistema nervoso, ou pode ocorrer por uma migração de um trombo cardíaco e obstruir um vaso sanguíneo cerebral. Imediatamente se forma uma área isquêmica, né, uma área de necrose, um core, um núcleo de infarto, e ao redor dessa área a gente tem cérebro que está hipoperfundido, que está em sofrimento, mas que ainda não morreu, e é o que a gente quer salvar
para tratar, quando a gente trata rapidamente o AVC isquêmico. Então, tem uma área de cérebro que imediatamente morre e uma área de penumbra que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se eu abrir esse vaso rapidamente, eu consigo salvar cérebro e recuperar a função desse paciente. E para a gente avaliar isso, eu vou relembrar vocês aqui que todo mundo lembra muito bem da anatomia, né, pessoal? Então, aqui, como é o nome disso, escrevam no chat aí quem lembrar como é o nome disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Bem no meio do sistema nervoso, como é que chama esse círculo aqui de vasos sanguíneos intracranianos? Se não lembrarem, não tem problema, se lembrarem, ótimo. Polígono, então, polígono de Willis, isso, muito bem. Muito bem, pessoal. Vitor, Hector, Almiro, polígono de Willis. E o que eu vejo aqui nesse polígono de Willis, então? Eu vejo os vasos que estão chegando no sistema nervoso central e se conectando para dar uma circulação colateral adequada. Então, é por isso que eu tenho diferentes alterações neurológicas, mesmo com o mesmo vaso fechado. Então, um paciente que tem uma cerebral média fechada não tem o mesmo sintoma do outro paciente, porque eles têm capacidades diferentes de manter essa penumbra, né, que eu falei para vocês, que é o que está em sofrimento e ainda não morreu, e isso depende principalmente de características fisiológicas, mas principalmente da circulação colateral que esses pacientes têm dentro do sistema nervoso. Então, por exemplo, a carótida, que é o vaso central, que vem da circulação anterior, vai dar qual é o maior vaso que irriga 2/3 do hemisfério cerebral, pessoal. Artéria cerebral média. Artéria cerebral média dá irrigação para 2/3 do hemisfério cerebral. Muito bem, Vitor. Isso. Muito bem, Hector. Brian, isso mesmo. Então, artéria cerebral média irriga 2/3 do hemisfério cerebral. Depois eu tenho indo lá para frente a artéria cerebral anterior, que se comunica com outro hemisfério cerebral pela comunicante anterior, e aqui atrás, saindo da carótida e comunicando, como é o nome desse vaso que comunica o sistema anterior com o sistema de circulação posterior? Vocês sabem isso, como é o nome? Artéria comunicante posterior, tá? Então, esses vasos da circulação, todos formam a circulação anterior. Carótidas, cerebral anterior, cerebral média e comunicante posterior. Isso eu chamo de circulação anterior. E a circulação posterior? O sangue vem pelas artérias vertebrais, que se unem e formam esse grande vaso em cima da ponte. Isso, comunicante posterior. Então, artérias vertebrais se unem formando a artéria basilar. Olha o tamanho da artéria basilar em relação ao tronco cerebral. Então, esse vaso, quando ele fecha, 90% de mortalidade se esse vaso não for aberto, certo? E ele irriga tronco cerebral. Então, é o que mantém a vida. Então, realmente, o AVC da circulação posterior, se fecha a artéria basilar, ele é catastrófico. E a basilar da cerebral posterior, e ainda nesse meio do caminho eu tenho as artérias pontinas, perfurantes, pequenininhas aqui, e eu tenho as artérias cerebelares, certo? Então, esse é o polígono de Willis, e eu quis lembrar vocês, para vocês entenderem o que a gente vai falar. Vamos lembrar das síndromes neurovasculares, então, devagarzinho. Artéria cerebral média, que irriga 2/3 do hemisfério cerebral. Se ela estiver fechada, o que eu vou ter de sintoma neurológico? Perda de força, hemiparesia e hipoestesia do lado contrário ao vaso que está fechado, disartria, paralisia facial, hemianopsia. Por que eu tenho hemianopsia? Vamos botar no chat aí, pessoal, qual é o vaso, qual é o território cerebral onde está a área da visão. Vocês lembram disso, né? Lembram qual é o território cerebral onde está localizada a área da visão? Lobo occipital. Ah, muito bem, Yuri. Muito bem, Vitor, isso aí. Então, occipital é onde a gente tem a área da visão. Por que um AVC de cerebral média pode, então, comprometer a via visual e também dar hemianopsia, né? Perda de visão numa metade do campo de visão. Porque a via visual está passando pelo território da cerebral média. Lembra? Sai lá
do olho, nervo óptico, e aí a via visual viaja pelo território da cerebral média até chegar ao lobo occipital, certo? Então, por isso, se a gente tem um comprometimento completo da cerebral média, eu também vou ter hemianopsia, tá bom? Desvio olhar conjugado, então o paciente tem um desvio forçado do olhar para o lado da lesão, quando tem um comprometimento completo. Se eu tiver o AVC no hemisfério dominante, geralmente, quando é no hemisfério dominante, eu vou ter afasia, que para a grande maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo, então, geralmente, AVCs do hemisfério esquerdo, eu tenho afasia, e AVCs do hemisfério direito, eu tenho a heminegligência. Pode acontecer ao contrário? Pode, mas esse é o mais comum, em 95% dos casos, é essa a distribuição. E aqui vocês vão olhar, então, onde é que é o território da cerebral média, para vocês lembrarem ali, né? Então, todo um vermelhinho é o território da cerebral média, que corresponde 2/3 do hemisfério cerebral, e esse paciente que vocês estão vendo embaixo é o que a gente vê que ele chegando no hospital com toda a cerebral média comprometida. Lembrando que se ele chegar rápido, isso pode não estar infartado, pode estar em sofrimento, mas o cérebro não morreu. Então, se esse paciente que está aqui, que vocês estão vendo que está plégico de um lado, ou seja, não tem força nenhuma, com desvio do olhar, está afásico e está hemianóptico, esse paciente, se chegar rápido e eu abrir esse vaso, ele pode voltar ao normal, tá? Porque depende da minha rapidez de devolver a perfusão cerebral para aquela área e esse paciente poder recuperar a função. E as síndromes de circulação posterior são mais complexas, eu tenho uma possibilidade muito maior de sinais e sintomas. Olhem aqui o desenho da esquerda. Então, eu posso ter vertigem, que é muito importante a gente estar atento, porque é muito fácil o paciente chegar com vertigem no hospital e ele ser classificado como uma labirintite, né? E ele está tendo um AVC, então eu tenho que estar muito atento, porque a labirintite, né, comprometimento vestibular, o paciente tem sensação rotatória, vertigem, associado a vômitos e desequilíbrio, ele pode ter mesmo, mas ele não vai ter nenhum sinal neurológico focal. O que eu chamo de sinal neurológico focal? Ele não pode ter disartria, ele não pode ter paresia da face para ser labirintite, tá? Não pode ter dormência, não pode ter alteração na coordenação quando eu for testar, não pode ter nada de perda de força. Então, se ele tiver qualquer sinal neurológico focal, não é labirintite. E muitas vezes o paciente chega com esses sintomas, e os sintomas da vertigem periférica, eles podem ser muito intensos mesmo, e eles ficam num canto fazendo medicação, e horas depois vão ser reavaliados, e aí que as pessoas se dão conta que é um AVC de circulação posterior. Então, até prova em contrário, a gente tem que estar muito atento e considerar esse paciente como um potencial AVC, e examinar bem esse paciente para ver se ele não tem qualquer comprometimento, então, dismetria, alteração visual, disfagia, disfonia, qualquer desses vão me atentar para a possibilidade de um AVC, tá bom? Então, aqui tem as possibilidades. Ele pode ter um comprometimento de face, quando ele tem um AVC de circulação posterior, que pega o olho, né, a paralisia facial, que a gente chama de infranuclear, então, do núcleo do nervo facial para baixo, o paciente não consegue fechar o olho e a boca desvia. Se ele chega com essa paralisia facial, eu também tenho que estar atento, porque paralisia facial, o mais comum é paralisia de Bell, a paralisia periférica do nervo facial. Mas, de novo, se ele tem uma paralisia periférica do nervo, ele não pode ter outro sinal neurológico, tá? Então, a gente tem que estar atento nos AVCs de circulação posterior. Aqui, a prega vocal, ele pode ter um comprometimento de bulbo e ter uma disfonia ou dificuldade de deglutição, pode ter vômito pelo comprometimento do cerebelo, pode ter uma ptose, pode ter só hemianopsia, quando compromete lá o território da artéria cerebral posterior, ou ele pode chegar em coma por uma oclusão da artéria basilar. Então, o quadro é muito variado. As escalas não pegam tão bem, né? Então, aqueles sinais de alerta que a gente dá para a população não pegam os AVCs de circulação posterior. Às vezes, o paciente chega no hospital e ele tem vômito, tem vertigem, e o médico examina assim: levanta os braços, levanta as pernas, não tem perda de força, não considera AVC, e está errado, porque ele pode não ter perda de força, mas ele pode ter dismetria,
Às vezes ele não tem dismetria, mas ele não consegue ficar em pé, ele tem abasia ou astasia, ele não consegue caminhar porque está desequilibrado. Então, se eu suspeito que essa vertigem ela é central, eu ponho esse paciente para caminhar, para ver como é que ele está e se ele tem um comprometimento da função também nesse sentido. E a outra coisa que diferencia é o nistagmo. Lembra? Os movimentos sacádicos rápidos laterais podem acontecer na vertigem periférica, mas geralmente quando eu peço para o paciente acompanhar meu dedo na vertigem periférica, quando eu parar o movimento do meu dedo, esse nistagmo bate 1, 2, 3 vezes e para. E no nistagmo central, ele é contínuo e não cessa com a fixação do olhar, tá? Então, são pequenas dicas para a gente tentar atentar para a possibilidade de AVC de circulação posterior. De novo, aqui está o desenho, onde está em amarelinho o cerebelo, e bem no meio o tronco cerebral. E aqui o território da artéria cerebral posterior, que vocês comentaram, né, o território occipital, então, onde está o território da visão, propriamente dito, onde chega a via final da visão, e às vezes, quando eu tenho um comprometimento da artéria cerebral posterior, eu tenho só hemianopsia. Se essa artéria cerebral posterior, que ela também dá ramos para o tronco e dá ramo para a pontinha lá, do temporal e o ramo terminal vai para o tálamo, eu posso junto ter uma perda de força contralateral, eu posso ter alteração de memória se eu pego a cerebral posterior completa. O mais comum, quando é só a cerebral posterior, é o paciente vir com uma hemianopsia e só isso de sintoma, tá? Como é que eu faço diagnóstico? Então, a gente vai falar de exames diagnósticos, tá? Se eu puder escolher, eu tenho todos os exames disponíveis para mim, e chegou um paciente, eu suspeito que esse paciente tem um AVC isquêmico na urgência. Qual é o exame que eu vou pedir se eu puder escolher? A ressonância, ela vai detalhar melhor a minha área isquêmica, realmente, mas ela é um exame que demora mais, né? E para urgência, eu não preciso dela. Então, assim, no começo, quando a gente começou a trabalhar com AVC, antes não existia tratamento para AVC. Vocês estão privilegiados, vocês estão numa época onde a gente tem tratamento, tá? Mas antes não existia. Então, o paciente chegava, se fazia, depois, às vezes, de 12 horas dele estar esperando na fila, se fazia uma imagem, e dava, se era AVC isquêmico, uma aspirina, se era AVC hemorrágico, ia fazer os outros tratamentos que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, não tinha um tratamento específico. Então, se deixava esse paciente esperando, e se tinha um conceito de que a tomografia só alterava depois de 24 a 48 horas do AVC isquêmico. E isso não é verdade. Quando se começou a fazer trombólise, lá em 1995, se viu que sim, a gente tem alterações precoces na tomografia, que eu tenho que aprender a reconhecer. Em 60% dos pacientes, eu já tenho alteração nas primeiras 2 horas. Então, eu tenho que aprender a ver tomografia, tá? Então, olhem essas imagens que eu tenho aqui. Tomografia de crânio sem contraste. Nas primeiras horas, vocês estão vendo a tomo bem da esquerda, eu tenho, sempre olhando a tomografia, o nosso lado esquerdo é o lado direito do paciente, porque ele está deitado assim, tá? Então, a nossa esquerda é o hemisfério direito. Então, olhem aqui do lado esquerdo, a parte mais superior, vocês têm uma área que está cinza claro, mas que ela é diferente do outro lado. Então, eu tenho um AVC isquêmico no território cerebral médio, a porção mais anterior, nessa primeira imagem, só que ela é sutil, então esse AVC tem menos de 6 horas. Se eu olhar a segunda imagem, a imagem bem do meio, eu já enxergo muito melhor esse AVC, porque ele tem 12 a 24 horas, então ele já está preto, eu consigo enxergar bem. E a última tem mais de 24 horas, então vocês veem que depois de acontecer o AVC isquêmico, ele vai começando a ficar com edema e pode, nesses casos de AVCs grandes, eu precisar tirar a calota craniana, a gente chama de craniectomia, para poder salvar, então, esse cérebro para ele ter para onde expandir. Mas aqui o que eu quero que vocês vejam é a diferença da densidade de tons de cinza. Então, primeiro é bem sutil,
24 a 48 horas já fica mais preto e depois, tardiamente, fica bem preto mesmo. E a gente tem que aprender a ver esses sinais precoces para decidir se o paciente pode ou não receber tratamento. A ressonância é muito mais fácil de ver, então é difícil a gente enxergar essa área isquêmica precoce. Então, quando a gente começou a fazer tratamento, a gente fazia tomo sem contraste e logo botava o paciente na difusão da ressonância, porque aí salta aos olhos a área isquêmica na difusão da ressonância, né? E essa difusão altera em 30 minutos e ela vai ficando mais intensa e pode durar até um mês, mais ou menos, a difusão brilhando que mostra o AVC agudo. As outras sequências, elas não mostram o AVC agudo. Então, flare, T2, são outras alterações que a gente vê dependendo da manipulação, do deslocamento de água dentro do tecido cerebral, elas vão modificando com o tempo, mas o que eu quero para ver o AVC agudo é a difusão da ressonância, tá? Ela salta aos olhos. Então, no início, a gente fazia tomo sem contraste, não enxergava nada na tomografia e botava o paciente na difusão. Aí a gente olhava, tá aqui o AVC isquêmico, aquele branco que saltava aos olhos na difusão. E aí a gente voltava para a toma e a gente via que estava ali o AVC isquêmico, a gente não tinha enxergado. E com o tempo e com o treinamento, a gente vai aprendendo e a gente não precisa de ressonância para isso, exceto nos casos onde eu tenho dúvida, tá? Então, chegou o AVC agudo, eu fiquei em dúvida se isso é mesmo um AVC ou não. Porque a tomo normal, para mim, déficit neurológico focal de início súbito com tomo normal e que eu descarte outras possibilidades, é um AVC e eu posso tratar esse paciente, certo? Agora, tem pacientes jovens que chegam com uma clínica muito estranha, que chegam que parece que estão simulando. Esses pacientes eu posso ter dúvida, ou tiveram uma crise convulsiva no início e eu suspeito que é uma paralisia de TOD, o paciente está paralisado por causa de uma crise convulsiva, isso pode acontecer, e depois ele recuperar essa função. Então, esses pacientes, que são a minoria, que eu tenho diagnóstico, eu tenho dúvida do diagnóstico de AVC, eu posso fazer na urgência uma difusão da ressonância para tirar a minha dúvida, mas geralmente a gente não perde tempo para decidir tratamento, porque a ressonância leva muito mais tempo. Dentro da imagem, pelo menos uma meia hora, enquanto a tomo eu levo 3 minutos, né? Então, quanto tempo é cérebro, a tomo é o exame de escolha no mundo inteiro para ser mais rápido para fazer o tratamento. Locais pontuais no mundo decidem fazer ressonância por motivos que agora não vem ao caso, tá? Mas se eu tiver que decidir qual é o melhor exame para enxergar o AVC agudo, com certeza a difusão da ressonância seria a resposta correta. Qual é o exame que eu escolho na minha urgência? É a tomo de crânio sem contraste, ela é suficiente na grande maioria dos casos, tá bom? Bom, e aí, e a angiotomo, pessoal? Vocês acham que a angiotomo pode ajudar a fazer a avaliação desse paciente? Pode, né? Vamos ver no chat, Hector. A tomo de crânio também serve para excluir AVC hemorrágico? Perfeito, Hector, com certeza, né? Então, na urgência, o exame que eu uso é a tomografia. Se ela não tiver nada, ou tiver uma área hipodensa, então um tom de cinza um pouquinho mais escuro, é um AVC isquêmico, ou alguns sinais precoces que eu vou mostrar mais para vocês. Se ela tiver branco, é sangue, e aí vai depender de onde é esse sangue, para ser hematoma no parênquima, se for dentro do parênquima, ou no espaço subaracnoide, que é a hemorragia subaracnoide. Perfeito, Hector. Ela vê muito bem sangue, tá? Angiotomografia, ela pode ser utilizada na urgência para verificar se eu tenho oclusão de um grande vaso e me direcionar para um tratamento mais avançado. Então, eu tenho o tratamento trombolítico, que eu posso utilizar na veia lá desde 1995, e mais recentemente a gente tem um tratamento para essas oclusões de grande vaso. Vamos ver quem é que sabe o nome desse tratamento para oclusão de grande vaso aí no chat. E aqui é uma angiotomo, enquanto vocês pensam como é o nome do tratamento, tá? O que eu vejo nessa angiotomo? Então, aqui desse lado, a minha esquerda, eu tenho hemisfério direito, a minha direita, eu tenho hemisfério esquerdo. Eu vejo a nossa esquerda, a gente está vendo a cerebral média com todos os seus ramos, e a direita está ocluído. Vitor, trombectomia, muito bem. Então, hoje a gente tem, muito bem, Isabelle, a gente tem a possibilidade de fazer trombectomia mecânica, né, o tratamento endovascular desse paciente, e aí a angiotomo nos ajuda a decidir na urgência
qual é o paciente que eu vou preparar para levar para trombectomia. Muito bem, Marlise, o RTPA é o trombolítico, é o medicamento que a gente usa na veia, também chamado de alteplase, e a trombectomia é o tratamento endovascular, certo? Então, eu uso a tomografia sem contraste. Em centros mais avançados, e ao meu ver, na maioria dos centros, a gente deveria usar angiotomo também, para auxiliar no diagnóstico de oclusão de grande vaso, quando a gente tem a possibilidade de fazer tratamento endovascular. Então, como é que é o tratamento atual do AVC agudo? Vocês algumas coisas já responderam ali. Ele é baseado em 5 conceitos que mudam a história natural da doença. Aspirina, nas primeiras 24 horas, ela não vai abrir o vaso. O que ela faz? Ela evita que o paciente tenha um novo AVC. Mas essa aspirina, ela é nível 1A de evidência. O que significa isso? Foi avaliada em ensaios clínicos randomizados e se demonstrou que ela diminui realmente o risco de um novo evento, em 9 casos para cada 1.000 tratados, mas ela deve ser usada, é indicador de qualidade assistencial, a gente utilizar essa aspirina no paciente até 24 horas do início dos sintomas. Eu tenho que me lembrar que o paciente que for receber o RTPA ali, que a Marlise falou, o trombolítico, né, ele não deve receber aspirina na chegada. Então, uma orientação antiga que se dava para a ambulância, quando ia atender o AVC, era já dar uma aspirina para o paciente mastigar. Hoje, não. Então, o paciente que vai receber trombolítico não recebe aspirina. Então, a orientação da ambulância é pegar o paciente e trazer mais rápido possível para um centro de AVC, tá? Mas a aspirina nas primeiras 24 horas é um fator protetor para evitar um novo AVC. Utilizar unidades de AVC, são unidades específicas para o atendimento desse paciente, com time multidisciplinar treinado para atender AVC, faz toda a diferença, independente de qualquer tratamento específico de reperfusão, a unidade de AVC, ela diminui mortalidade e sequelas dos pacientes pelo cuidado, fisioterapia precoce, avaliação da deglutição antes de dar comida para o paciente, evita escara, tira o paciente mais rápido do leito, tá? Trombólise com RTPA, alteplase, que a Marlise falou, que é a medicação endovenosa para migrar pela circulação e tentar desobstruir aquela circulação cerebral. A craniectomia descompressiva para o infarto maligno, eu mostrei a imagem da tomo para vocês, aquele infarto de toda a cerebral média, que vai inchando, e chega uma hora que ele fica com uma hipertensão intracraniana tão grande que hernia, o paciente morre. Para diminuir mortalidade e sequelas, se tira a calota craniana desse paciente. Então, para evitar essa progressão. E a trombectomia na oclusão de grande vaso da circulação anterior, isso já está provado. Então, são 5 tratamentos nível 1A de evidência no AVC isquêmico, tá? Assim que ocorre o AVC, ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral. Imediatamente se forma uma área que está bem preta no meio, que é o núcleo ou core do infarto, e ao redor a área mais clara é a área de penumbra, que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se esse vaso continuar fechado, tá ali o reloginho, a área que morreu vai aumentando progressivamente, até que chega uma hora que eu não tenho mais cérebro para salvar. Então, não adianta mais abrir tardiamente, porque esse cérebro já morreu. Então, esse é o conceito do tratamento urgente e rápido do AVC isquêmico, é para salvar aquela área de penumbra. Isabelle, se o paciente já faz uso de aspirina no dia a dia, é um fator de exclusão? Perfeita pergunta, Isabelle. Eu não botei ali porque eu queria que vocês perguntassem. Se o paciente já usa aspirina, e a gente tem muitos pacientes que usam aspirina, não é critério de exclusão. Então, eles podem receber trombolítico, mas quem usa antiagregante plaquetário tem um risco um pouquinho maior de fazer sangramento, por isso que a gente não adiciona na chegada no hospital, mas não é critério de exclusão, mesmo para aqueles que usam dupla antiagregação plaquetária, então usa AS e clopidogrel, tá? Grandes vasos, eles abrem muito mal com trombolítico, então, se eu tenho uma basilar ocluída, 10% dos pacientes recanaliza com trombólise. Se eu tenho uma carótida intracraniana, antes dela bifurcar ali para a cerebral média anterior, eu tenho, se ela está fechada, eu tenho 8 a 10% de chance de abrir com trombolítico.
Se é a cerebral média, que é aquele grande vaso, 25% de chance. Então, esses grandes vasos fechados, o que a gente tende a fazer? Se o paciente chegou cedo no hospital, menos de 4 horas e meia, ele recebe o trombolítico e vai para a hemodinâmica para desobstruir esse vaso. Se chegar na hemodinâmica e o vaso está aberto, não se segue o tratamento, mas a maioria o vaso continua fechado, e aí a trombectomia abre o vaso, tá? Então, o primeiro tratamento que modificou a história natural do AVC foi a trombólise, lá em 95, né, onde a gente viu que 31% mais pacientes que recebiam alteplase ficavam completamente normais, comparado com aqueles pacientes que não receberam tratamento, na época até 3 horas do início dos sintomas. Com um problema, os pacientes que recebiam tratamento trombolítico tinham mais sangramento, então 6% de sangramento, comparado com 1% de quem não recebia trombolítico, mas apesar de ter um sangramento maior, não tinha uma mortalidade aumentada. Então a trombólise ela não foi feita para mudar a mortalidade, ela foi avaliada para diminuir incapacidade desses pacientes, diminuir sequelas, e isso ficou provado lá em 95, e em 2008 ficou provado, então, que até 4 horas e meia também existe benefício, certo? Então, trombólise hoje é nível 1A de evidência até 4 horas e meia de início dos sintomas, com o único trombolítico aprovado é o RTPA ou alteplase, é a mesma coisa, certo? Apesar que hoje está se estudando também a tenecteplase, que se usa para o infarto, que parece ter um resultado tão bom quanto da alteplase, mas aprovado é só o RTPA, é o único, tá bom? Por que eu tenho que ser rápido para tratar esse paciente? Se eu tratar esse paciente em até 90 minutos, olhem ali, eu tenho bem vermelhinho é o que já morreu de cérebro, em verdinho é a penumbra, o que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se eu tratar esse paciente em 90 minutos, eu tenho 3 vezes mais chance de recuperação completa. Se eu tratar esse paciente em 3 horas, olha ali, mais cérebro já morreu, menos penumbra eu tenho, mas ainda tenho uma grande área de penumbra. Eu tenho 1,5 vezes mais chance de recuperação completa. Se eu tratar em 4 horas e meia, mais cérebro já morreu, menos penumbra, mas eu ainda tenho benefício. E se eu pensar só no relógio, além de 4 horas e meia, até 6 horas, a maioria não tem mais cérebro para salvar, a maioria não se beneficia com trombólise endovenosa. Como eu expliquei para vocês, isso depende muito de características individuais do paciente, mas se o meu único critério for tomo sem contraste, eu vou tratar pacientes até 4 horas e meia de início dos sintomas, e quanto antes, melhor. Vocês estão vendo que a chance do paciente recuperar completamente é muito maior se ele recebe tratamento bem precoce. Então, dentro do hospital, pessoal, eu tenho que ser muito rápido para tratar o paciente mais rápido possível. O que a gente vê, infelizmente, no mundo inteiro? Quanto mais cedo o paciente chega no hospital, mais eu demoro para tratar esse paciente, porque o paciente chega em meia hora, as pessoas relaxam, eu tenho muito tempo ainda. E não, o cérebro dele está morrendo. Esse cara que chegou em 30 minutos é a pessoa que mais tem chance de ficar sem sequela nenhuma se eu for rápido dentro do hospital, tá bem? Então a gente está falando de tratamento agudo, mas eu tenho, depois que eu tratei esse meu paciente com trombólise ou com trombectomia, né? A trombectomia hoje a gente pode tratar esse paciente até 8 horas de início dos sintomas, com uma oclusão de grande vaso, se a área isquêmica na chegada não for muito grande na tomografia. Em alguns casos selecionados com imagem avançada, onde eu enxergo o que morreu e o que está em sofrimento, eu enxergo a área de penumbra. Esses pacientes podem ser tratados até 24 ou mais, bem definido em ensaio clínico até 24 horas, tá? Mas eu tenho que lembrar que não é só isso o meu tratamento, eu tenho que saber porque depois que passou a tempestade da fase aguda, eu quero saber por que esse paciente teve um AVC para evitar que ele aconteça. Então, eu tenho que fazer prevenção secundária. E aí é que estão as principais causas do AVC. Um dos critérios para classificar é o critério TOAST. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá? As lacunas, vocês estão vendo aqui, são as lesões sempre profundas e pequenininhas, aqui no tronco cerebral, ou aqui no tálamo, nos núcleos da base, tá? Geralmente, eles não têm sinal de comprometimento cortical. O que é comprometimento cortical, pessoal? Me deem aí no chat
o que são sinais de comprometimento cortical de um paciente. Vamos ver sobre isso que a gente já falou, mostrei como é que são as síndromes, o que vocês acham que são sinais de comprometimento cortical? Afasia, um deles, né? Então, as lacunas geralmente não vão causar afasia. Negligência é outro, eu preciso geralmente de um comprometimento maior e mais cortical. Hemenopsia, então esses são sinais de comprometimento cortical, tá? Geralmente nas lacunas a gente não tem isso, a gente tem ou uma síndrome motora, ou uma síndrome motor, perda de força, Marlise, e paresia, plegia, pode ser por um AVC profundo. Então, os sintomas corticais são afasia, negligência, hemenopsia. Perda de força eu posso ter num AVC de circulação posterior, num infarto lacunar, por exemplo, lembram da cápsula interna, né, que está descendo com todas as fibras motoras lá do córtex para o tronco cerebral e depois para a medula. Se eu pego um infarto na cápsula interna, eu posso ter uma hemiplegia desse paciente por um infarto lacunar, tá? Então, perda de força, eles podem ter. Então, as lacunas, o paciente pode ter perda de força completa ou perda de força, ou alteração de sensibilidade em todo o hemicorpo, pode ter disartria e incoordenação por lesões talâmicas, por exemplo, certo? Aqui, ó, as síndromes lacunares clássicas, síndrome motora pura, síndrome sensitiva pura, síndrome sensitivo-motora, ou seja, eu tenho perda de força e perda de sensibilidade do mesmo lado, disartria, mão incoordenada, a gente chama de clamps hand, ou hemiparesia atáxica. E os territórios mais comuns são esses que vocês estão vendo na imagem. Número 1, núcleos da base. Número 2, o tálamo. O 3, a coroa radiada, onde estão descendo as fibras para ir para o tronco cerebral. 4, a cápsula interna, que eu falei para vocês. E o 5, no tronco cerebral. Esses são os locais da lacuna. Se eu tiver um infartinho pequeno, as lacunas são menores do que 1,5 centímetro. Se eu tiver um infartinho pequeno, mas ele for cortical, eu não considero isso lacuna, tá bom? Na aterosclerose de grandes vasos, geralmente eu tenho uma placa com mais de 50% de comprometimento daquela luz do vaso, ou na carótida, ou na cerebral média, ou na cerebral anterior, então nos grandes vasos, ou eu tenho aterosclerose na aorta com placas maiores que 4 milímetros. Geralmente eu tenho lesões maiores que 1,5 centímetro, e eu tenho que fazer outros exames para excluir potenciais fontes de cardioembolia. O cardioembólico, vamos botar no chat aí qual é a principal causa de AVC cardioembólico, pessoal. Vocês sabem isso, vamos escrever aí no chat. Geralmente, quando eu tenho uma oclusão de grande vaso intracraniano, a causa mais comum é cardioembolia, causada por uma doença específica, que vocês vão escrever aí para mim qual é. Geralmente as lesões são mais corticais ou subcorticais e eu tenho fibrilação atrial. Perfeito. Fibrilação atrial é a principal causa de AVC cardioembólico. Quando chegou um paciente com uma oclusão de um grande vaso intracraniano, a minha principal suspeita é de cardioembolia, principalmente a fibrilação atrial. Excelente, pessoal. Tá? Só que eu sempre preciso pensar se ele não tem outra causa. Então, eu tenho que excluir, para dizer que foi cardioembólico, eu tenho que excluir uma estenose maior do que 50% do mesmo vaso do mesmo lado do cérebro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de carótida com 70% de estenose e fibrilação atrial e o paciente fez um AVC do mesmo lado, eu não tenho como saber qual dos dois, aí eu vou classificar como indeterminado, porque tem duas potenciais etiologias. Ou eu vou classificar como indeterminado se eu não achei a causa. E a gente, aqui, as principais fontes cardioembólicas, a principal é a fibrilação atrial, né? Mas também outras causas, trombo no átrio, infarto nas últimas 4 semanas, trombo no ventrículo, certo? E aqui outros fatores de médio risco de embolia, vocês não precisam decorar tudo isso, obviamente. Outras etiologias são aqueles mais comuns nos jovens, então, dissecção da arterial, descolamento da parede do vaso, vasculites, arteriopatias, estados de hipercoagulabilidade, tá?
E o indeterminado, eu falei para vocês, eu tenho duas potenciais causas ou eu não consegui achar uma potencial causa. Bom, para finalizar aqui, a gente vai ver um cenário que pode servir para os 3 casos, né? Então, paciente com a senhora Maria, de 67 anos, é uma mulher hipertensa, diabética, que vinha usando enalapril, metformina. Ela chegou, às 14 horas, ela estava lavando louça e deixou cair um prato. Quando a filha perguntou o que estava acontecendo, ela não conseguiu falar e caiu no chão. Foi chamado imediatamente o SAMU, que chegou às 15 horas com a paciente no hospital. Na chegada, ela não obedecia comandos, tinha uma paresia da face inferior direita, uma hemiparesia direita, então ela levantava o membro superior e ele caía logo em seguida na cama, hipoestesia direita e dificuldade para falar e compreender. Então, ela pontuava na escala do NIH, que vocês vão ver depois, 14 pontos, que é um NIH elevado. A pressão estava 190/90, glicose 140, frequência cardíaca 98 e a saturação 98. Então, como é que eu vou atender a Dona Maria? Essa Dona Maria, então, chegou no hospital. O primeiro atendimento geralmente é feito pela triagem da enfermeira, que tem que reconhecer os sinais de AVC e verificar o tempo de início dos sintomas. Lembrando que o tempo de início dos sintomas é o último momento que ela foi vista bem. Se ela dormiu e acordou de manhã com sintomas, o último horário visto bem antes de dormir, que eu considero o tempo de início dos sintomas. Se ela vier pelo SAMU, ela passa diretamente para o atendimento médico e da enfermagem. Então, depois dessa avaliação inicial, onde eu tenho que reconhecer os sinais de AVC e desencadear o protocolo, eu vou saber o horário do início dos sintomas, né? Se estiver dentro das primeiras 24 horas, a gente desencadeia o protocolo de AVC. Se não tiver dentro de 24 horas, esse paciente tem que fazer uma tomografia sem contraste e ser avaliado, ser tratado, manejado parâmetros fisiológicos. Essa tomografia ser feita em até 1 hora, mas se ele está dentro da janela para o tratamento, no caso, a Dona Maria, ela vai ser atendida rapidamente por uma equipe, né, que vai conjuntamente coordenar as ações para avaliar a possibilidade dessa paciente, se tiver um AVC isquêmico, ser tratada com terapia de reperfusão. Se o hospital que está atendendo essa paciente não tem especialista, não tem um profissional treinado para o atendimento do AVC, é aqui que entra o suporte por telemedicina. Eles já devem acionar o suporte por telemedicina e os especialistas, então, à distância, como a gente faz com alguns hospitais, como, por exemplo, a Restinga, a gente já começa a acompanhar o caso a partir daí para poder dar o parecer e orientar se recebe tratamento ou não. Primeira avaliação, então, quando é desencadeado o protocolo de AVC, o médico emergencista e a enfermeira vão avaliar esse paciente, o médico vai confirmar a hipótese de AVC e o tempo de início dos sintomas, aciona o time de AVC, checa os pulsos para avaliar a simetria desses pulsos, para descartar, por exemplo, a possibilidade de dissecção arterial, que pode alterar e bloquear o pulso de um dos lados. Solicito o exame de imagem, pelo menos tomo sem contraste, idealmente nos hospitais onde a gente pode fazer o tratamento endovascular, tomo e anjo-tomo, já solicita a medicação e já pede os exames de sangue. A medicação, idealmente, deve estar toda num lugar. A gente tem no Hospital de Clínicas um stroke box, uma caixinha onde tem tudo que eu preciso para atendimento de urgência. Foi desencadeado o protocolo, eu tenho uma caixa onde tem os abocates, os frasquinhos para os exames de sangue, o checklist do protocolo, o trombolítico, o medicamento antihipertensivo, o equipo para o soro, tem tudo que eu preciso ali dentro, tá? O enfermeiro atende ao mesmo tempo, punciona 2 abocates, já coleta o exame de sangue quando ele punciona o abocate, deixa o paciente com a cabeceira reta e verifica sempre pressão arterial e hemoglicoteste. Pressão arterial, porque se a pressão estiver alta, eu tenho que baixar um pouco no candidato à terapia trombolítica, eu não vou esperar a toma, eu já baixo um pouco de início. E o hemoglicoteste, porque a hipoglicemia principalmente pode simular um AVC, então se a glicose estiver baixa, eu tenho que tratar essa hipoglicemia e ver se o paciente não recupera os sintomas, e se ela estiver alta, piora o prognóstico, então se a glicose estiver acima de 180, eu já tenho que tratar para baixar essa glicose também.
Quais são os exames de sangue que a gente coleta? Hemograma, plaquetas, glicose, sódio, potássio, ureia, creatinina, TP e KTTP. Quais são os mais importantes? São os exames da coagulação mesmo, que eu só vou esperar se o paciente tiver usando anticoagulante ou tiver alguma história de sangramento. Senão, eu não espero o resultado dos exames para começar o tratamento, tá? A pressão dessa nossa paciente estava alta, 190/90, então se inicia esmolol endovenoso, que é um beta-bloqueador, ou nitroprusiato endovenoso, para rapidamente baixar essa pressão abaixo de 180/105, para, se for o caso, logo depois da toma, a gente começar o trombolítico. O neurologista deve estar disponível entre 15 no máximo 30 minutos da chegada do paciente para avaliar a hipótese de AVC, revisar o início dos sintomas e fazer a escala de exame neurológico, né, a escala do NIH, para quantificar o déficit, e eu não preciso esperar para isso, eu posso estar indo para a tomografia junto com o paciente fazendo essa avaliação da escala do NIH. Quando chega na tomografia, a tomografia tem sangue ou não tem sangue, é a primeira resposta que eu preciso e deve ser avaliada por quem tem experiência e avaliar a imagem. Também descartar lesão vascular ou não vascular, aqui eu tenho o exemplo à esquerda, é um abscesso, à direita provavelmente é um tumor, mas não é um AVC. E se for um AVC, se é hemorrágico ou isquêmico. O hemorrágico sempre aparece branco, e o isquêmico em diferentes tons de cinza. Vocês estão vendo um isquêmico aqui, que tem algumas horas, mas é relativamente recente, porque não está bem preto ainda, tá? Depois de avaliar esses critérios, ele já é um candidato à terapia trombolítica. Essa nossa paciente chegou com 1 hora de início dos sintomas, né? Mas eu tenho outros critérios de inclusão ou exclusão. Eu fiz a tomo, primeira coisa é ver se tem sangue. Então, a minha paciente tem 67 anos, hemiparesia direita afasia, um NIH de 14, que é um NIH grave, 1 hora de início dos sintomas. Primeira coisa, tem sangue ou não tem sangue? Eu olho a tomografia aqui, não tem sangue. Então, ela já entra para eu avaliar os outros critérios de inclusão ou exclusão para terapia trombolítica, certo? Então, quem é que deve ser considerado para terapia trombolítica? Pacientes que têm início dos sintomas, que pode receber o tratamento até 4 horas e meia de início dos sintomas, tem um déficit neurológico com comprometimento da função, como a gente já falou mais cedo, né? Então, qualquer déficit que atrapalhe a função desse paciente, ele merece receber tratamento trombolítico, que ele pode ter uma evolução melhor, e uma tomografia sem sangue. Esses são os critérios iniciais. E o que exclui esse paciente do tratamento? Então, pressão elevada, acima de 185/110, que eu não consiga controlar com o medicamento endovenoso. Se eu conseguir controlar rapidamente para poder que o paciente fique dentro da janela de tratamento, eu posso tratar esse paciente. INR maior do que 1,7, isso geralmente os pacientes, então, que estão usando anticoagulantes tipo varfarina, né, fenprocumona, que é o Marcumar e o Marevan, esses que estão usando esses medicamentos, eu preciso esperar o INR, se tiver abaixo de 1,7 ou menos, eu posso tratar esse paciente com trombolítico. E plaquetas abaixo de 100 mil, então, lembrar o que eu já falei para vocês, eu não preciso esperar o resultado dos exames de sangue, eu coleto antes da tomografia. Se ele não tiver nenhum critério que aumente o risco de sangramento, se não usa anticoagulante, não tem história de plaquetopenia, eu começo o trombolítico se o paciente tiver indicação, e depois, enquanto está infundindo o trombolítico, quando vier os exames, eu reviso esse resultado. E o outro critério é o tamanho da hipodensidade na tomografia, né? Então, grandes áreas comprometidas já na chegada de cérebro que morreu, aumenta o risco de sangramento e diminui a chance de ter benefício, né? Então, esses pacientes não deveriam ser tratados. Esse 1/3 é um critério arbitrário, atualmente se retirou isso da diretriz internacional, mas eles dizem assim, pacientes com grandes áreas de cérebro já comprometido, com hipodensidade, né, aquele cinza que a gente já vê na chegada, não deveriam ser tratados, mas eles não dão qual é o tamanho que não deveria ser tratado, tá? Como é que a gente avalia essa tomografia, então, que a gente já viu se tem AVC ou não, se tem sangue ou se é isquêmico, e agora a extensão da lesão, se tem sinais de oclusão de vaso e outros sinais indiretos de isquemia, né? Então, uma das formas de avaliar é avaliar os territórios vasculares, e aqui vocês estão vendo, em vermelho a cerebral média, que irriga 2/3 do hemisfério cerebral. Na imagem da esquerda é o corte no nível dos núcleos da base, a imagem da direita é mais no final dos ventrículos laterais.
Em amarelo é a artéria cerebral anterior e em azul é a artéria cerebral posterior. E aqui é o tamanho, né? Então, as marquinhas amarelas da imagem da esquerda marca todo o território da cerebral média. Esse paciente chegou cedo no hospital, mas já tem todo o território infartado. Se compararem, sempre comparando um lado com o outro, vocês vão ver que está um cinza mais escuro do lado esquerdo da minha imagem, que é o lado direito do cérebro, e esse paciente tem contraindicação a tratamento trombolítico. Na imagem que está na nossa direita, no hemisfério esquerdo, vocês veem aqui, eu tenho já uma hipodensidade precoce, mas que é menor do que 1/3 do território. Esse paciente, se tiver dentro de janela para tratamento, pode receber terapia trombolítica. E aqui é uma outra forma de avaliar, é o Score Aspects. Ele quantifica 10 regiões de um hemisfério cerebral para pontuar. Então, é cabeça do núcleo caudado em laranja, o lenticulado em verdinho, a cápsula interna em vermelho, a ínsula em azul, M1 amarelo, M2 em rosa, M3 em roxo. Depois o corte mais alto, na lateral dos ventrículos laterais, o último corte, M4 em vermelho, M5 em verde, M6 em azul. Cada local que tiver hipodensidade, então que tiver o cinzinha já de AVC precoce, eu vou descontar um ponto. Então, o Aspects 10 é o hematomo normal, sem áreas agudas, alteradas, não conta o AVC antigo, tá? 10 é atomo normal, e 0 é atomo com um AVC extenso, agudo, em todo o hemisfério. Geralmente, a trombólise é melhor para pacientes com Aspects de 7 ou mais. Hoje, a gente já sabe que Aspects com 6 eu já posso tratar também. Abaixo disso, não se recomenda, porque geralmente a área é muito grande, tem risco maior de sangramento e baixo risco de benefício para o paciente, certo? Mas, geralmente, eu uso o critério de volume mais do que o critério Aspects, tá? A gente usa mais a regra de 1/3. Então, voltamos para a nossa paciente, a dona Maria, de 67 anos, com hemiparesia direita afasia, ENA-EIGE de 14, 1 hora de início dos sintomas, e agora que vocês já sabem tudo de tomografia, o que eu vou olhar? Ela tem sintomas na direita, eu vou procurar no lado esquerdo do cérebro se tem alguma alteração. Então, olhem aqui, eu tenho a ínsula um pouquinho mais hipodensa, que é a área da linguagem, né, vendo na imagem A, e eu tenho um trombo na cerebral média, branquinho, bem branquinho ali, na imagem B, que sugere, então, que é uma área pequena que já morreu, mas que eu tenho uma oclusão de grande vaso. Se eu deixar esse vaso fechado, grande parte, provavelmente todo o hemisfério cerebral vai ficar infartado, tá? Então, eu já vi que a tomografia é boa, eu posso fazer trombolítico. Vamos ver os outros critérios de exclusão. Hipoglicemia abaixo de 50, se o paciente receber tratamento para hipoglicemia e continuar com os déficits, não tem problema, ele pode ser tratado. Aqui é só para lembrar que a hipoglicemia pode dar sinal neurológico focal e pode ser a causa, né, então, do déficit não ser um AVC. Melhora rápida e completa dos sintomas, nós já falamos sobre isso, o paciente melhora completamente, ele não precisa ser tratado. Punção arterial em sítio não compressível, por isso que não se passa intracárdio, não se passa acesso venoso profundo nesses pacientes, para evitar um sítio arterial não compressível que possa sangrar com trombolítico. Cirurgia de grande porte, procedimento invasivo nas últimas 2 semanas, hemorragia gastrointestinal e geniturinária nas últimas 3 semanas, AVC grave nos últimos 3 meses, ou trauma de crânio, ou infarto transmural. Essas situações, o trauma de crânio grave não se trata, o AVC, quando ele é pequeno, recente, a gente pode tratar, e o infarto transmural, se a gente tromboliza aquela parede do músculo que morreu, pode causar uma hemorragia pericárdica, né, uma pericardite hemorrágica, até a ruptura do músculo miocárdico, então sempre se pesa risco-benefício de tratar esse paciente. O déficit leve a gente não trata, o déficit grave a gente trata, porque a chance, apesar de ser maior do que quem não recebe trombolítico, a chance é pequena de fazer essa complicação. Ou também AVC hemorrágico prévio, malformação arteriovenosa, endocardite bacteriana, contraindicam o tratamento. Em alguns casos de AVC hemorrágico prévio, que o paciente que era de hipertensão, o paciente está tratado, isso foi resolvido de mais tempo, a gente considera tratar pesando sempre risco-benefício. Fatores que pesam, mas não contraindicam o tratamento: idade maior que 80 anos,
o score do NIH 22, ou seja, paciente muito grave, tem menor benefício com o tratamento, mas ainda assim se beneficia se comparado com quem não recebeu nada. Dupla antiagregação plaquetária, então está usando aspirina e clopidogrel, por exemplo, a gente não contraindica o tratamento, mas sabe que ele tem um risco um pouquinho maior de fazer hemorragia. Crise epilética no início do déficit pode ser tratada se a crise for causada por um AVC isquêmico. Aqui é só para lembrar que existe a paralisia de Todd, que é uma paralisia pós-crise convulsiva, que não é uma convulsão pelo AVC, é só uma consequência da crise convulsiva e o paciente depois vai recuperar. Se o médico que está atendendo esse paciente está convencido que a crise convulsiva foi por um AVC isquêmico, o paciente pode receber tratamento. Presença de aneurisma não roto até 10 milímetros, achado casual na tomo, eu posso tratar esse paciente. E gravidez, se tiver num grande centro, pesando risco-benefício para a mãe, a gente deve tratar. O melhor para a mãe é, se for uma oclusão de grande vaso, levar direto para trombectomia, não precisar usar trombolítico. Se for a minha única opção, a gente pesa risco-benefício num hospital de grande porte, o paciente pode ser tratado. Então, fiz todas essas avaliações. Se tiver contraindicação, não vai receber trombólise, vai receber aspirina, estatina para prevenir um novo AVC, heparina não fracionada ou enoxaparina para prevenir trombose venosa profunda e manejo dos parâmetros fisiológicos, a pressão arterial, a glicose e a oxigenação. Se tiver indicação, eu sempre lembro de reavaliar o score do NIH para ver se o paciente não recuperou completamente e reavaliar a pressão arterial antes de começar a infusão do trombolítico. A nossa paciente, a gente mediu de novo, lembra que ela estava com 190 na chegada, agora ela está com 160 por 80, eu posso começar o tratamento. Lembrar também que se eu tiver a condição de ter uma pessoa com experiência avaliando a tomografia em tempo real, a gente faz a tomografia e faz o bolos na tomografia para não perder tempo com o transporte, até chegar de novo na unidade de AVC ou na unidade vascular para dar o tratamento desse paciente, né? A medicação é alteplase ou é TPA, 0,9 miligramas por quilo endovenoso, a gente dá bolos de 10%, e depois se faz o restante em 1 hora. Esse restante pode ser depois de sair da radiologia. Geralmente a gente dá o bolos para já começar o efeito do trombolítico sem perda de tempo. Existe a possibilidade de usar uma dose um pouquinho mais baixa, 0,6 miligramas por quilo, comprovado no estudo Enchanted, do qual nós participamos, naqueles pacientes que eu acho que tem um risco muito aumentado de sangramento, tem um cérebro cheio de doença de substância branca, é muito velhinho, está estourando o tempo, a área é muito grande, já comprometida. Esses pacientes a gente pode usar uma dose um pouco mais baixa e eles também terem benefício. A trombólise deve ser feita no máximo até 60 minutos do início da chegada, isso é um critério de qualidade do hospital, para que o time todo possa atuar como uma equipe, cada um sabendo o seu papel e rapidamente dando tratamento para o paciente, certo? Hoje a gente sabe que dá para ser em até menos de 30 minutos se o time está todo organizado. Se o paciente teve oclusão de grande vaso, como eu comentei para vocês, eu estou lá na tomo, decidi que pode tratar, faço bolos e logo em seguida faço a angiotomo ainda não vai para a unidade AVC e volta para a tomografia. Eu decido ali, ele faz a angiotomo e se tiver critério para fazer tratamento endovascular, ou seja, tem oclusão de um grande vaso, já vai para hemodinâmica, no paciente atendido até 8 horas de início dos sintomas, com uma área não muito grande, né, então, com um território mais ou menos de aspect 6 ou mais, já está bem definido, que pode ser um pouquinho maior do que a área do 1/3 da cerebral média, e pacientes até 24 horas em casos selecionados, quando eu consigo avaliar bem o que já morreu e o que tem de penumbra a salvar. Então, tá aqui a nossa paciente, tinha aquele trombinho na cerebral média, parecia, né, um sinal hiperdenso na cerebral média, e a angiotomo mostra ali, do lado esquerdo da angiotomo eu vejo todos os vasos, do lado direito tem uma cerebral média amputada, porque tá faltando o restante da circulação, tá? E aí, como é que é esse tratamento endovascular, como é que se faz isso? São duas formas, duas possibilidades, Uma possibilidade
o tratamento com o stent retriever autoexpansível, né? É um stent que se abre dentro do trombo e retira esse trombo que está ocluindo o vaso cerebral da circulação. A gente retira com o stent aberto, diferente da cardiologia, né? Na cardiologia se coloca o stent e se abre e deixa o stent lá dentro. Na neurologia não, porque esse stent precisaria usar também antiagregante plaquetário para deixar o stent lá, e isso aumenta o risco de sangramento, e não tem necessidade de deixar. Então, na maioria das vezes, dá para colocar o stent lá, esperar o coágulo ser incorporado por esse stent e tirar ele, então, da circulação. Essa técnica de stent retriever, né, que é o stent autoexpansível removível, vocês veem que logo que o stent abre, já melhora a circulação naquela região. Tighten the RHV around the microcatheter and geographically assess the revascularization status Então, of the vocês estão treated vendo vessel. aí a imagem, Inflate the balloon of the e guide agora vai ser catheter to retirado. occlude the vessel. To retrieve thrombus, Ó, slowly puxa o withdraw coágulo the lá até sair, microcatheter and tá? solitaire FR Essa é uma as das formas, e a outra forma é a forma de tromboaspiração, que é o sistema penumbra, né, que existe para a gente, então, poder aspirar mesmo, literalmente aspirar aquele coágulo que está entupindo a circulação. Isso fica a critério do intervencionista, as duas técnicas funcionam bem, a maioria dos estudos, dos ensaios clínicos randomizados foi com o stent retriever, mas depois se fez um estudo comparando a aspiração com o retriever e foi muito semelhante, né? Então, o intervencionista escolhe qual é a melhor técnica, e às vezes eles usam combinadas as duas técnicas para facilitar o tratamento e aumentar a chance de remoção, então, desse coágulo nesse paciente. Vocês estão vendo lá, chegando, então, o aspirador, que vai aspirar aquele coágulo. Um sistema penumbra. Certo? Então, as duas técnicas podem ser utilizadas. Bom, então, essa paciente tinha um trombo, né? Foi levada para tratamento endovascular para desobstruir a circulação da cerebral média que estava fechada. Esses pacientes não recebem heparina, nem aspirina, nem outro antiagregante nas primeiras 24 horas e vão começar essas medicações para prevenção só depois de 24 horas, depois da tomografia de controle, avaliando se não teve nenhum sangramento. A gente tem vários cuidados que são importantes nesse paciente depois do tratamento. A pressão arterial não pode subir, eu tenho que cuidar por 36 horas essa pressão, mantendo abaixo de 180 por 105. Claro que não deixando o paciente muito hipotenso, então a pressão sistólica acima de 130. Naquele paciente que fez trombectomia e o vaso abriu, a gente deixa a sistólica abaixo de 140 para evitar síndrome de hiperperfusão pelo vaso aberto, mantém monitorização cardíaca, mantém a saturação sempre acima de 92%, mantém a glicose num nível normal, geralmente acima de 70, e não deixando passar de 160, às vezes é tolerado até no máximo 180. A temperatura axilar sempre abaixo de 37,5 e fazer sempre um eletrocardiograma no paciente. Eu não preciso perder tempo. Se ele não tem dor torácica, eu vou fazer isso depois que ele voltar da tomografia, já tendo feito o trombolítico, tá? Evitar a punção venosa central nas primeiras 24 horas, evitar punção arterial, evitar sondagem vesical, sonda nasoenteral, qualquer coisa invasiva que possa aumentar o risco desse paciente sangrar nas passagens nesses procedimentos. E avaliar o quadro neurológico com frequência nessas primeiras 24 horas para detectar qualquer piora, e essa piora é principalmente para detectar precocemente se o paciente tiver uma complicação, que é a hemorragia cerebral, que hoje a gente sabe que acontece com muito pouca frequência. A hemorragia cerebral sintomática acontece em 3 a 4% dos pacientes que recebem trombólise, e a gente tem vários tipos. O tipo 1 e 2 é só uma transformação petequial, são pequenos pontinhos de sangue no leito isquêmico, não tem nenhuma repercussão clínica. O tipo 3, que a gente chama de hematoma tipo 1,
tem já um sangramento mais coalescente, que tem algum efeito de massa, mas que não ocupa mais do que 30% do território do vaso comprometido. E o que a gente se preocupa mais, que é o que dá sintoma e que é grave, é o hematoma tipo 4, ou também chamamos de hematoma parenquimatoso tipo 2. Esse tem que acionar todo mundo, reverter o tratamento e às vezes precisa de cirurgia, tá? E lembrar que o atendimento do AVC é um pit stop da sobrevivência, né? Eu tenho que rapidamente atender esse paciente com um time coordenado para cada um sabendo a sua função, poder dar o tratamento para ele o mais rápido possível. Isso mudou muito nos últimos anos e vocês vão ver aqui como é que era a Fórmula 1 em 1950, né? Como é que era o pit stop para parada para trocar os pneus. Vamos ver lá em Indianápolis, em 1950. Teoricamente, eles estão agindo muito rapidamente, trocar aqueles pneus, olha lá, tem martelo, bota gasolina, time trabalhando, metade do time está olhando o que eles estão fazendo. Olha, o tempo que leva, era assim que a gente atendia AVC no passado. Na verdade, muito pior, né? Toma uma aguinha. Fechando ali o local da gasolina. Esse era o dar uma limpadinha para ver se está bem. Esse era o atendimento, né? A gente não tinha tratamento. Podia levar o tempo que fosse. Teoricamente, isso aí era rápido no passado. Olha lá, ó. A outra roda nem foi colocada ainda. Então, esse pit stop da sobrevivência mudou muito nos últimos anos. Vocês olham quanto tempo está levando aí para fazer essa troca de pneus numa corrida de Fórmula 1, né? Então, levou mais de 1 minuto para fazer essa troca. E agora a gente vai ver como é que é hoje, que hoje é o tratamento do AVC, é o pit stop da sobrevivência das corridas de Fórmula 1 atuais. Olha lá a quantidade de pessoas, todo mundo preparado, cada um sabe a sua função para ser o mais rápido possível no tratamento desse paciente. E eles estão ali, todos na sua posição, esperando o carro chegar para entrar em ação. Então, é isso aí. Então, o tratamento do AVC demanda de um time treinado, multidisciplinar, e cada um sabe a sua função, porque cada minuto conta para salvar o cérebro, e com todo o time trabalhando organizado e rapidamente, a gente pode salvar muito mais pacientes. É isso, pessoal. Obrigada.